Esse vídeo tem caráter investigativo e especulativo, e não tem intenção de ofender, desrespeitar ou atacar qualquer religião, fé ou crença. O objetivo é explorar mistérios históricos e teorias que circulam há décadas, sempre com espírito crítico e respeito ao sagrado. 21 de abril de 2025, o Vaticano anuncia a morte do Papa. Mas e se isso já tivesse escrito há séculos? Textos esquecidos, visões proibidas e uma sequência de coincidências que talvez não sejam tão coincidências assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que por muito tempo disseram que era apenas lendas. Mas e se for tudo verdade? Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre lendas e mistérios que cercam o Vaticano. Todo mundo sabe que durante a Idade Média a Igreja Católica era muito mais poderosa do que reis, imperadores ou qualquer outro tipo de governante de uma nação. Não importava o quão poderosa fosse aquela nação, a Igreja Católica ela precisava dar o seu aval em tudo. Ou então aquela nação, ela era meio que excluída da sociedade, porque a igreja, ela tinha um poder político, econômico e religioso muito grande na sociedade. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica, ela podia inclusive declarar e financiar guerras santas. Ela podia excomungar reis e rainhas e mudar todo o reinado de uma nação, caso aquele governante não apoiasse a igreja ou não seguisse os princípios que eram impostos a ele. Então, a igreja ela tinha também um grande poder militar. O Vaticano se tornou um império dentro de outro grande império. E claro que com tanto poder assim, as pessoas começaram a suspeitar sobre coisas escondidas ali dentro e segredos completamente obscuros. Seriam esses segredos reais ou apenas lendas? A gente vai falar sobre isso hoje e eu vou contar pra vocês um pouco do que as pessoas acreditam que tem por trás do Vaticano. O primeiro deles é o Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. O Codex Giga, ele é considerado o maior manuscrito medieval do mundo e, segundo a lenda, ele teria sido escrito por um monge em uma única noite. Esse monge, ele tinha sido condenado à morte e para se salvar, ele teria feito um pacto com o diabo. Além de conter nesse manuscrito toda a Bíblia, tinha também capítulos extras dizendo sobre exorcismo, medicina e uma página inteira falando apenas sobre o demônio. Pesquisadores e especialistas em manuscritos, em caligrafia, afirmaram que aquele manuscrito ele foi escrito todo por apenas uma pessoa. E pasmem, sem nenhuma pausa. Mas seria isso possível? Ele escreveu um livro gigantesco à mão, sem nenhuma pausa? Bom, é por isso que as pessoas acreditam cada vez mais que ele teria sim feito um pacto com o diabo e ele usou a sua mão para escrever aquilo ali sem pausa nenhuma. Tá, mas o que isso tem a ver com o Vaticano? O Codex Gigas, ele existe e ele tá na Biblioteca Nacional da Suécia. Só que dizem que existe uma versão dele muito mais antiga e muito mais sinistra que tá escondida dentro do Vaticano e que ninguém pode ter acesso a ela. Outra coisa intrigante e bizarra que dizem ter dentro do Vaticano escondido é algo chamado cronovisor, ou máquina do tempo vaticana. Nos anos 60, o padre beneditino Pellegrino Ernetti afirmou ter criado uma máquina que tirava fotos do passado. Ela teria sido construída com a ajuda de cientistas e do próprio Vaticano. O padre Ernetti, ele diz ter assistido a própria crucificação de Cristo através dessa máquina e inclusive ter assistido peças da Roma antiga. Mas a lenda diz que essa máquina ela teria sido desmontada porque ela era considerada pelo Vaticano perigosa demais. Alienígenas no arquivo secreto. Não é segredo pra ninguém que muita gente acredita em extraterrestres. Muita gente afirma já ter visto ou ter sido abduzida ou ter tido algum tipo de experiência com esses seres. Inclusive tem a Área 51 nos Estados Unidos que as pessoas acreditam firmemente que é uma área para experiências com tecnologia alienígena e extraterrestres. E com o Vaticano, que como eu disse pra vocês, é algo que possui muitos segredos e é tudo muito sigiloso, não teria como ser diferente. E as pessoas acreditam que o Vaticano, ele esconde coisas a respeito de extraterrestres. Porque o Vaticano tem um dos observatórios astronômicos mais antigos e mais avançados do mundo. Teóricos acreditam que o Vaticano já sabe há muito tempo sobre a existência de extraterrestres, inclusive já tenha se comunicado com eles. Relatórios nunca
divulgados, cartas entre astrônomos do Vaticano e até testemunhos de padres descrevendo seres não humanos são parte das teorias que acreditam que o Vaticano sabe muito mais do que ele revela. Acredita-se que os arquivos secretos contenham documentos sobre vidas extraterrestres, observações celestes e até interpretações de aparições marianas como sendo contatos de outro mundo, o relâmpago e a profecia da morte. Em 1143, um bispo chamado Malaquias teria tido uma visão. Nessa visão, ele escreveu uma lista com todos os papas e o destino final da igreja. Uma lista que terminava com um homem que morreria no dia 21 de abril de 2025, é o que as pessoas acreditam. A lista de São Malaquias escrevia com frases simbólicas os papados até o fim. O último seria Pedro Romano, um homem que guiaria a igreja em tempos de tribulação até a sua queda. Antes da morte do último papa, em 2025, o mundo viu eventos estranhos, como incêndios em igrejas históricas, relâmpagos atingindo a Basílica de São Pedro e até rumores de visões apocalípticas vindo de várias partes do mundo. Na Primavera Europeia, como dito na profecia, o último líder caiu. A morte do Papa não foi considerada apenas uma perda religiosa. Para muitos foi o sinal de que algo muito maior está por vir. E se a profecia acertou, o que vem agora? O caos? A reconstrução? Ou o verdadeiro fim, que muitos conhecem como Apocalipse? E se não for o fim, mas apenas o começo? Ainda segundo a profecia de São Malaquias, o último Papa seria Petro Romanus. E as pessoas dizem que, segundo registros, o último Papa que morreu agora, o Papa Francisco, ele foi registrado como Jorge Mario Bergoglio, que seria um nome italiano. Então ele seria Petrus Romanus, dito na profecia. Então ele seria o último papa mencionado na profecia de Malaquias. E ele é mencionado lá como Petrus Romanus, aquele que veria a destruição de Roma. Em 2013, quando o Papa Bento renunciou, um raio caiu sobre a Basílica. Muitas pessoas acreditam que aquele foi um sinal de tudo que estava escrito na profecia de São Malaquias. A cruz invertida e o sinal do fim dos tempos. Embora tradicionalmente seja símbolo do martírio de São Pedro, que teria sido crucificado de cabeça para baixo, a cruz invertida ela foi apropriada por seitas ocultistas e satanistas. Sua aparição em altares muito antigos alimenta rumores sobre rituais secretos ligados ao Vaticano. Há quem diga que o Vaticano ele esconde relíquias secretas dentro dos seus corredores. Algumas relíquias não seriam apenas sagradas, mas também amaldiçoadas. O véu de Verônica é um exemplo deles. A tradição diz que Verônica ela enxugou o rosto de Jesus durante o caminho para a crucificação. O tecido com sua imagem milagrosamente impressa estaria guardado no Vaticano e em algumas datas específicas esse véu ele verteria sangue. Então ele seria um véu que sangra em algumas datas específicas e ele está escondido junto com outras relíquias sagradas / amaldiçoadas do Vaticano. A lança do destino. A lança do destino seria aquela lança que perfurou o lado de Jesus quando ele estava sendo torturado. Historiadores contam que Hitler ele procurou obsessivamente por essa lança, porque dizem que quem a possui conquista o mundo, mas perde sua alma. E algumas pessoas dizem que ela estaria sob vigilância constante no subterrâneo do Vaticano. A caveira de São Inácio é uma relíquia oculta do fundador dos jesuítas. Os monges dizem que quando passam por perto dessa caveira, ela sussurra palavras em latim e ela nunca foi exibida publicamente para pessoas que não têm permissão de vê-la. Manuscritos do Inferno. Não é segredo para ninguém que a igreja condenou muita gente por bruxaria ou por práticas satânicas há muitos séculos. E dizem que existe uma parte no Vaticano onde são guardados livros considerados malditos, como grimórios de magia, textos apócrifos e livros que seriam feitos para invocação do mal. Então eles foram banidos há muitos séculos, mas dizem que a igreja guardou exemplares de muitos deles ali numa parte secreta do Vaticano. E esses exemplares, eles estariam num lugar protegidos por símbolos e lacres rituais, para que ninguém tenha acesso a eles. A lenda da cabeça da freira escondida no Vaticano. Entre os artefatos que o Vaticano nunca permitiu que o público visse, existe uma cabeça. A cabeça de uma mulher, uma freira, que segundo a lenda, viu o que não deveria e pagou o preço por isso. Até hoje dizem, o olhar dela ainda está vivo, esperando por justiça.
Segundo a lenda, existe uma cabeça mumificada de uma antiga freira que está escondida ali em uma das câmaras do Vaticano. E não se trata de qualquer freira. Foi uma freira que foi acusada de bruxaria dentro da própria igreja, no século XVII. O que não é surpresa pra ninguém, porque a gente já comentou que no século XVII muita gente foi condenada por bruxaria. Inclusive fiz um vídeo contando sobre as bruxas de Salem, e essa não foi diferente. Apesar dela ser uma freira, ela foi acusada de bruxaria. Diz a lenda que ela foi acusada porque ela teve visões proféticas, e algumas pessoas dizem ter visto ela praticando rituais ocultistas. Essa freira, ela teria sido executada secretamente a mando de autoridades eclesiásticas para poder manter em segredo ali e não causar um escândalo na igreja. Afinal, uma freira acusada de bruxaria seria uma coisa que escandalizaria muito todos os fiéis. A cabeça, ela foi decapitada e preservada. Não se sabe se foi para fazerem estudos sobre essa pessoa ou se foi para mantê-la como uma relíquia meio que amaldiçoada ali no Vaticano. Alguns relatos afirmam que os olhos dela seguem entreabertos e que quando você olha nos olhos dela tem um olhar que penetra sua alma e te deixa arrepiado por inteiro. Outras pessoas dizem que os cabelos da freira nunca pararam de crescer, então tipo enormes, o que seria muito bizarro, uma cabeça morta que cresce cabelo. Possíveis registros dizem que existe uma cabeça decapitada ali no Vaticano com um hábito antigo. Hábito é aquele negócio que a freira usa para cobrir a cabeça. E essa cabeça, ela estaria entre uma coleção chamada Reliquiae Donatei. É em latim, eu não sei falar isso. E dizem que essa é uma seção real, que é comprovada que essa seção ela existe dentro dos arquivos ocultos do Vaticano. Então as pessoas dizem que essa cabeça, ela estaria dentro desses arquivos, né? Ela seria um dos itens desses arquivos. Testemunhas anônimas, que são supostos ex-funcionários do Vaticano, dizem que existe uma sala escura com um relicário de vidro, e dentro desse relicário de vidro teria essa cabeça com um hábito antigo. Mas isso daí são pessoas que são anônimas, né? Dizem ser ex-funcionários, então não tem como saber se isso é verdade. E por último, mas não menos importante, a Sala Vermelha do Vaticano. Trata-se de uma sala secreta toda pintada de vermelho. Dizem que nessa sala é onde se tomam decisões obscuras e se realizariam rituais secretos dentro dessa sala. Aconteceria também julgamentos secretos, pactos políticos e até encontros espirituais controversos. Algumas pessoas dizem que cardeais eles se reúnem nessa sala antes de eventos importantes, como conclaves ou decisões de censuras dentro da igreja. Ou seja, essa sala ela é usada para coisas extremamente importantes. Uma versão mais sombria da história diz que a Sala Vermelha ela é associada a rituais secretos, penitências extremas ou até mesmo experimentos espirituais proibidos, onde apenas um seleto grupo de padres poderia participar. Dizem que nem todo cardeal conhece a existência da Sala Vermelha, e os que já pisaram lá nunca mais foram os mesmos. Mas de onde que surgiu essa lenda? Bom, a cor vermelha ela é associada a sangue. E esse sangue seria sangue de mártires, sacrifício e poder espiritual. Mas também é associado ao ocultismo e sigilos antigos. Alguns teóricos associam a Sala Vermelha à Suprema Congregação do Santo Ofício, a antiga Inquisição, um local onde ocorriam decisões brutais e silenciosas. Com tantos sinais, documentos escondidos e lendas antigas, será que estamos vendo o fim de uma era? Ou será que o Vaticano já sabia de tudo e nunca contou para o resto do mundo? Talvez o maior segredo do Vaticano ainda esteja por vir. E talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas enquanto houver curiosidades, os segredos continuarão a nos chamar. Alguns mistérios não querem ser revelados. E você, acredita em tudo isso ou acha que não passam de conspirações? Bom, gente, e como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo ele não tem a intenção de desrespeitar ou magoar alguém. São lendas e crenças de pessoas que dizem já ter visto ou trabalhado no Vaticano e outros que dedicam suas vidas a estudar sobre segredos dentro dessa instituição. E como eu disse pra vocês, a Igreja Católica ela sempre foi muito poderosa, não só espiritualmente, como politicamente, militarmente e financeiramente. Então, sendo tão poderosa e tão grande, era óbvio que iam começar a surgir lendas e crenças de que ela estaria escondendo algumas coisas. É óbvio que ela esconde, sim, algumas coisas, mas talvez não sejam o que as pessoas pensam que é. Afinal,
a mente humana, ela vai muito longe. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok e a gente se vê no próximo vídeo.